Lévi-Strauss diz: nada no estado atual da ciência permite afirmar a superioridade ou inferioridade intelectual de uma raça em relação a outra. Lévi-Strauss cita Gobineau como pai das teorias racistas, né, que concebia a desigualdade das raças humanas de uma maneira quantitativa. Aliás, concebia a desigualdade das raças humanas de maneira qualitativa. Gobineau acreditava que a diferença das raças se dava mais com relação aos mestiços do que com relação à própria raça, branca, amarela, negra. Ele achava que a mestiçagem era a raiz da diferença. Lévi-Strauss acredita na originalidade das raças, dos troncos raciais, mas ele não atribui a isso a fatores biológicos, mas sim fatores históricos e sociológicos. Não tem nada a ver com relação anatômica ou fisiológica. Lévi-Strauss acredita que existem muito mais culturas do que raças humanas. Muito mais culturas humanas do que raças humanas. Para Lévi-Strauss, a origem da desigualdade está na diversidade das culturas humanas. E, além disso, ele acredita que as culturas diferem de modos diferentes e em planos diferentes. Ele fala de civilizações e culturas que desapareceram e deixaram pouquíssimos ou nenhum rastro, e quanto a essas civilizações é impossível, segundo ele, resgatar todas essas informações. Para Lévi-Strauss, as culturas emergem de um tronco comum e não são diferentes das sociedades em nenhum momento do seu desenvolvimento, né? Independente das divergências, das diferenciações, ele concorda que civilizações diferentes que atingiram o ápice da cultura em lugares e épocas diferentes, simultaneamente, né, ou em tempos diferentes. Ele acredita que Lévi-Strauss acredita que essas sociedades elas são movidas por forças, né, que atuam em direções opostas, né, ou em direções na mesma direção, né, forças que tendem para a manutenção, a acentuação das particularidades de cada sociedade, né, que podem convergir para o crescimento dessa sociedade, expansão ou não, ou estagnação. Isso em relação a outra sociedade. As duas sociedades também podem convergir em cultura, né? Convergir, as mesmas forças podem conduzir duas sociedades, várias sociedades diferentes, a um mesmo patamar. E também, ou não, conduzir umas mais aceleradas, outras mais devagar. Mas isso não quer dizer que uma seja mais evoluída do que a outra. São apenas as forças que estão agindo em tempos e culturas diferentes, né? Que são propícias a cada diferenciação por cada grupo. Inclusive ele aborda a questão das línguas, né? Que línguas que têm a mesma origem se diferenciam uma da outra, né? Assim como o inglês, francês, o russo, mas também línguas diferentes que são faladas em territórios
comuns desenvolve características comuns, né? Lévi-Strauss tenta estabelecer aí uma lei física, uma lei matemática, né? Como ele usa uma expressão que a sociedade, né, esse diferenciamento, ele tem um optimum, ele usa a palavra optimum, que é como se fosse um coeficiente, né, de uma função que determinada sociedade, né, contém um determinado optimum, né, que varia, que faz a sua sociedade, né, o seu grupo evoluir no sentido de desenvolver de forma diferente da outra, porque são equações, como se fosse uma equação matemática. Né? Então, alguns vão ser idênticos, outros vão variar ao infinito. Ele não responde à questão, né, se essa diversificação, né, por esse coeficiente de óptimo aí, se ele tende a aumentar, né, a diversificação, se esse coeficiente, né, dessa função, desse optimum, se ele faz, ele não deixa claro, ele faz, na verdade, ele faz uma pergunta, né, se isso vai deixar a sociedade mais homogênea ou não, entendeu? E ele cita os casos da Índia antiga, né, que se desenvolveu após o estabelecimento da hegemonia ariana. E continuando, ele diz que a diversidade das culturas humanas não deve ser concebida de maneira estática, certo? Ela não pode ser analisada como se fosse a cultura, né? Essa questão da raça, da cultura, ela não pode ser analisada como se fosse uma bactéria na lente de um microscópio. Lévi-Strauss é bem enfático em dizer que as sociedades humanas nunca se encontram isoladas, né? Mesmo quando elas parecem estarem separadas, né, ainda estão em formas de grupo, né, ou o que ele chama de feixes. Por isso que ele chega à conclusão de que o afastamento geográfico não é um elemento causador das propriedades particulares. Não é o único, né, aquele elemento. Isso aqui é particular. E isso gerou a diversidade. Ele não acredita que esse afastamento geográfico se dá por isso, justamente porque, para ele, os grupos eles estão sempre, de uma forma ou de outra, ligados. Bom, com relação ao surgimento das diferenças, ele aponta várias causas. Ele pode dizer que pode ter sido um desejo de oposição, né? O grupo deseja se distinguir do outro grupo, mas também ele diz que o grupo pode desejar se parecer com outro grupo, né? Ele não acredita que possa ser que tenha acontecido o que ele chama de acidente, né? Favorável, de uma vontade de permanecer atrasado em relação a um outro grupo. E também não nega essa possibilidade. Né? Não que os grupos queiram permanecer-se atrasados, até mesmo porque, segundo ele nos grupos que permanecem, né, mantém a sua cultura inalterada, para ele isso não é sinônimo de atraso. Isso é sinônimo das opções, das escolhas dos indivíduos em conjunto, né, formando aí a sua cultura pelos interesses que podem ser escolha de permanecer ou de alterar. Na verdade, é assim, permanência ou alteração. Né? Bom, e para concluir o capítulo 2, ele diz que a fragmentação do grupo não é uma questão do isolamento dos grupos. Né? O isolamento dos grupos não causou essa fragmentação e essa diversificação da cultura, mas as relações que unem os grupos. Né? As relações que unem os grupos, né? A força ou a fraqueza, né? A intensidade dessas relações é que faz o isolamento ter essa característica.
E ele rememora a história, né, quando lembra, né, que tudo aquilo que não participava da cultura grega ou da greco-romana, né, era tratado como bárbaro. E a antropologia, logo no início, ela usou esse termo selvagem, com o mesmo sentido. Né? Tipo uma diferenciação daquele juízo de valor de que a sociedade estabelecida europeia, né, era o centro assim, o ápice da evolução humana naquele momento. Inclusive, ele destaca essa condição de selvagem, né, que a antropologia inicial chamou, né, de selvagens, né, para aqueles grupos que viviam afastados, né, de um processo eurocêntrico, como formas selvagens do tipo da selva, né, reduzindo esses grupos à condição de animais. E ele diz que justamente essa condição, né, essa característica marcante que foi aí captada, né, pelo etnocentrismo europeu, é justamente essa capacidade essa característica que faz desses grupos, né, que tornam esses grupos distintos de outros grupos, inclusive da civilização europeia. E isso é a característica mais marcante deles. Eles conseguiram captar isso, mas, num princípio, eles transcreveram isso, né, de forma pejorativa. Ele usa aqui uma palavra, né, que o eurocentrismo, né, ele tratou aí os indivíduos, os grupos, né, não eurocêntricos de macaco, né, macacos terrestres, né, tipo assim, pessoas más, grupos maus, grupos perversos, macacos terrestres, ovos de piolho, né? E ele faz uma alusão aqui, né, assim, ele usa a palavra fantasma, né, ou aparição, para descrever como alguns autores da modernidade trataram esse assunto, né? E com certeza a palavra fantasma ela evoca aí uma noção de Idade Média, até porque o próprio Hobbes vai tratar os demônios, né, no Leviatã, ele vai tratar esses demônios como aparições ou fantasmas, porque ele parte de uma perspectiva cristã, judaico-cristã. E aqui, essa palavra fantasma usada por Lévi-Strauss é justamente para fazer alusão a esse conceito de que alguns autores tinham de que na verdade, de classificar as outras culturas partindo do pressuposto do seu ponto de vista, do seu eurocentrismo. Outro ponto importante que ele postula é que o homem não realiza sua natureza numa humanidade abstrata, mas nas culturas tradicionais, né, onde as mudanças, né, ocorrem ou deixam de ocorrer, né, são caracterizadas como importantes ou não, explicam-se a si próprias ou não, ou são rechaçadas, né? Mas por uma função, né, estritamente definida no tempo e no espaço. No tempo e no espaço, ou seja, naquele grupo, né, independente da localização em que o grupo viva. Ele também caracteriza, né, todas essas classificações, inclusive ele faz menção que há muito tempo os homens eles vêm procurando explicações, inclusive filosóficas, né, na linha do campo do pensamento, para explicar essas diferenças, né, que são tratadas, né, que eram tratadas até então como diferenças raciais. Ele diz que tudo isso aí, sem dúvida, são especulações e caracteriza, sim, o que era tratado como evolucionismo até então como falso evolucionismo, porque simplesmente porque ele diverge desse pensamento. Então aí ele se pergunta, né? Mas o que é, então, se não é isso? E ele, assim, prosseguindo no texto, né, você percebe que ele deixa claro que essa diversidade, para ele, é apenas aparente, né, que a humanidade ela é
é idêntica. Ela só vivem diferentes situações em diferentes locais e momentos do tempo, mas que ela é completamente, né, idêntica, não obstante a variedade cultural, a diversidade cultural, né? E justamente que esse processo da variedade das culturas, ele usa uma palavra, né, dissimula uma realidade mais profunda ou retarda a manifestação. Ou seja, é uma coisa meio que líquida, né? É uma coisa meio que líquida e feita dia a dia pelos indivíduos que compõem os grupos, né? E se você lançar uma visão mais holística sobre isso, você vai ver cada grupo agindo de forma diferente, mas no fundo, para Lévi-Strauss, esse desenvolvimento ele é único, né? E ele até não utiliza muito essa palavra desenvolvimento, mas o desenvolvimento no sentido do caminhar, do fazer o caminhar no seu dia a dia. Também da construção dos valores culturais, das aquisições, da manutenção, dos valores culturais que são adquiridos, que são produzidos, são criados, que são forjados, que são fomentados, que são difundidos, que são trocados ou recebidos, que são refutados, né, ou abraçados. Basicamente é isso que ele está falando dentro desse aspecto. Lévi-Strauss usa uma metodologia ele usa uma metáfora, né? Ele usa uma metáfora, não, metodologia não. Ele usa Lévi-Strauss dá o exemplo de que... Não, peraí. Para corroborar a sua tese, ele diz que não se pode aplicar o mesmo raciocínio, né, de pesquisa biológica como fator que explica a cultura, porque para ele a cultura é muito mais complexa do que você buscar a evolução. Por exemplo, ele cita ali no Ecos Cabalos, né, que seria o verdadeiro ancestral do cavalo moderno, né? Mas ele diz que não pode ser assim, porque as culturas elas são muito mais complexas do que isso. Não podem ser analisadas dessa forma. Ele dá o exemplo dos machados, né? Que um machado, que o pesquisador não pode pressupor que um machado mais polido possa ser mais moderno do que um machado não polido, um machado encontrado nos restos antropológicos, né? Ele disse que não pode ser assim, que na verdade é possível que o machado considerado, entre aspas, mais evoluído, seja mais antigo do que esse machado mais rústico, justamente por causa dessa liquidez, desse desenvolvimento líquido da cultura. Aí, para fechar o capítulo 3, ele dá uma cacetada aí no evolucionismo social, né, no darwinismo social, e diz que ela não passa de uma maquiagem falsa, né, falsamente científica, né, que mascara um problema, né, que é um problema, na verdade, um problema filosófico, né, que não dá conta de responder, né, às perguntas que a observação e a indução ainda poderão responder. E observação e indução, e num caso aí, puxando a sardinha, claro, para a antropologia, né, que é o fato, né, do antropólogo estar no ambiente, observar, né, e além de descrever todo o processo que ele descreve como método antropológico. Lévi-Strauss divide, né, as sociedades em 3 categorias, né, aquelas que já existiram e não podem ser mais acessadas, como já foi dito anteriormente, né, ele parte do ponto de vista também, né, das contemporâneas, né, que apenas estão situadas em outros lugares, né,
e aquelas ali que fazem parte de um mesmo local. Ele também aborda aí essa questão, né, de várias sociedades viverem vários momentos e vários sistemas de tecnologias diferentes, né, o que induz, né, induziu e pode induzir alguns antropólogos desatentos ao erro, né, de classificar essas sociedades como, em pleno momento contemporâneo, classificá-las de sociedades medievais ou sociedades antigas ou primitivas. Ele não é muito a favor disso aí, não. Ele dá exemplo aí, né, dos índios da Nova Guiné, da Austrália, né, que ainda vivem, que ainda na sua cultura, nela ainda existem elementos que são típicos do momento em que no início a cultura classificou como Idade da Pedra, mas que, no entanto, eles estão vivendo o momento deles. E ele chama a atenção, né, para que o antropólogo, né, não tome, ele não fala especificamente o antropólogo, mas ele chama a atenção para que não se tome a parte pelo todo, que é um erro muito comum dos primórdios da antropologia, tomar a parte pelo todo e desenvolver um diálogo, desenvolver desenvolver um discurso para preencher as lacunas, né, que não podem ser comprovadas. Ele fala que isso é um erro terrível. Um detalhe importante com relação a isso aí é que nessa classificação, né, de homem da Idade das Pedras, aí algum observador pode olhar para as tribos tasmanianas aí e ver lá nelas elementos de pedra ainda, né, e supor que lá no Paleolítico o homem usava as mesmas coisas. É evidente que ele deve estar falando aqui, ele não chegou nesse ponto ainda, mas é óbvio que eu posso concluir que se você achar o machado de pedra no Paleolítico que seja semelhante ao machado de pedra aqui dos tasmanianos, você pode dizer que ambos têm a mesma classificação. Mas você não pode dizer que a tribo moderna tasmaniana, por usar o machado de pedra, esteja ainda no período do Neolítico. Ok? Com relação às pinturas rupestres, o fato de haverem as figuras dos homens com lanças e os animais e todos esses detalhes que a gente encontra, né, nessas pinturas rupestres, ele também argumenta que isso pode ser uma inconsequência em classificar aquela cena como um simples ato de caça, que pode ter uma conotação, uma representação de algo que ainda não foi descoberto e, por esse motivo, usá-la como explicação de que o homem estava caçando ainda é muito inconsequente. Inclusive ele fala que independente, né, da localização geográfica e independente da similaridade das obras, né, também as formas de apresentação se diferenciaram e as comunidades também se diferenciaram. Ou seja, algumas comunidades pertencentes ao mesmo local geográfico, eles possuíam, eles criaram, eles deixaram... ainda sobre o fato das pinturas rupestres, eles deixaram essas obras, vamos dizer, esses vestígios, né, vivendo no mesmo ambiente, mas deixaram vestígios diferentes. E também, por outro lado, ele revela também que, nesse mesmo assunto, né, das pinturas rupestres, o contrário. Comunidades vivendo em ambientes diferentes manifestaram os mesmos vestígios. Ou seja,
mais uma vez, nós estamos aí entrando, né, no conceito que eu estou traduzindo como liquidez, né, a liquidez do caminhar da cultura. E ele vai mais longe ainda, ele diz que todas as sociedades humanas têm atrás delas um passado aproximadamente da mesma ordem de grandeza. Essas são as palavras ipsilíteres que ele pronuncia, que ele escreve, na verdade. Né? Ele considera as sociedades como etapas de desenvolvimento de outras sociedades. Sociedades são etapas de desenvolvimento de outras sociedades. Né? Isso aí ele usa como base, né, para justificar as sociedades, para justificar ou para apresentar a realidade, né, da existência. Na verdade, ele justifica a existência de outras sociedades, né, anteriores às que deixaram vestígio, né, pelo simples fato. Essa aí é a deixa que ele usa, né, para falar, olha, as sociedades existem, se diferenciam e desenvolvem-se em etapas. Né? E uma sociedade é uma etapa da outra. Então, se existe, obviamente vamos concluir que se as sociedades elas existem no momento atual, e se elas são produto produto, né, são consequências, né, como uma etapa de desenvolvimento uma das outras, então, obviamente, se a mais moderna, ela é uma etapa de uma outra, então, obviamente, a outra existiu. É óbvio, não pode ter outro raciocínio. Ele usa a expressão fluxo ondulante. Aqui, né, ele usa a expressão fluxo ondulante para exemplificar aí esse movimento da cultura, né, da sociedade. E assim ele fecha o capítulo 4. Lévi-Strauss, ele, começando o capítulo 5 aqui, ele diz que a hipótese da evolução, né, que o capítulo 5 trata da evolução, ele diz que essa hipótese de evolução, ela parece incerta e frágil, mas lá no fim, né, no decorrer, né, da sua escrita, ele inevitavelmente chega à conclusão de que as primeiras, por exemplo, as culturas que sucederam outras, né, elas aperfeiçoaram o sistema do talhamento da pedra. Né? Ele questiona lá em cima, mas ele abre mão, inevitavelmente, dessa conclusão que é óbvia de que houve um aperfeiçoamento. Mas ele usa a palavra aperfeiçoamento e não evolução. Não é pica, não, é peru. Não é sêmen, não é porra, não, é sêmen. Frescura do caralho. Logo em seguida ele traz o conceito de concomitância dos processos, né, os processos mais avançados e os processos menos avançados. Ele fala, né, de coexistência, na verdade, coexistência desses processos. O fato de já haverem algumas sociedades que produziam utensílios e até armamentos de calibre mais avançado, ele enfatiza que nestas mesmas sociedades, ou em sociedade, né, nessas mesmas culturas, ou em culturas, ainda que num espaço geográfico ao lado, próximo ou muito distante, conviveram com técnicas arcaicas. Então, no frigir dos ovos, ele diz que técnicas arcaicas coexistiram com técnicas mais modernas. Basicamente isso.
Ele atribui essas transformações ele atribui essas transformações submetidas, né, a variações muito complexas. Ele diz que o que faz, né, o que fez que trouxe essa diferenciação e trouxe essa transformação são processos complexos, e disso ele pôde concluir que houveram 3 períodos de Paleolítico: o Paleolítico inferior, o Paleolítico médio e o Paleolítico superior. Mas ele conclui que os 3, muito embora ele não está discorrendo nada mais aqui no capítulo 5, ele não fala mais nada a respeito dessa variação de transformação, dessa complexidade. Ele não entra nesse detalhe da complexidade, ele não explica o que é complexidade, como que se deram essas complexidades, mas ele deixa claro que esse é o posicionamento dele, né, para explicar essas variações e essas coexistências, né, de equipamentos e culturas mais desenvolvidas, se é que pode se usar, não para a cultura, mas para os equipamentos mais desenvolvidos, coexistindo com equipamentos menos desenvolvidos. Bom, mas de todas as formas, ele não nega a realidade que exista progresso. Ainda no capítulo 5, ainda no comecinho do capítulo 5, ele diz claramente as realidades dos homens, as diferenças entre os pigmeus da África do Sul e os gigantes da China e da Indonésia. Ele cita bem esses 2 casos, pigmeus, gigantes da África do Sul e gigantes da China. Ele cita esses 2 casos para exemplificar que, sim, existe uma diferença, e ele não nega a realidade de um progresso da humanidade, mas ele pede para que isso seja abordado com prudência. Ou seja, ele retoma, né? Ele não retoma lá, mas a gente, por analogia, a gente pode retornar lá e entender que a gente não pode tirar a parte, não pode tirar o todo pela parte. E isso aí é apenas a parte. Agora ele entra assim naquela questão da complexidade. Ele aborda um movimento. Ele compara isso com o movimento do xadrez. Ele fala que as culturas elas podem ter caminhado, mas elas também podem ter dado saltos, né? Ele não diz qual cultura caminhou, qual cultura deu salto, mas ele diz que uma das formas de explicar com cautela, com prudência, exatamente aí, não deixar de perceber a possibilidade de que algumas comunidades, algumas sociedades, algumas culturas, elas deram sim saltos, né? Fizeram várias progressões em relação quando comparadas às outras. Ele quer realmente cortar essa ideia de que a história caminha, né, que as culturas se desenvolveram assim, se traçar uma linha como se fosse uma reta, né, das paralelas, e você parte do ponto zero, do ponto A em direção ao ponto B, e que você parte do ponto A em direção ao ponto Z, e que você atingindo o ponto B, você estaria mais evoluído que o ponto A. Não é isso que ele fala exatamente. Não, corta essa ideia, não é por aí. Ele faz sim, com relação a isso aí, né, esses saltos, né, ele fala aí, né, da travessia do homem pelo Estreito de Bering, ele fala do desenvolvimento das técnicas de cultivo, inclusive de espécies venenosas como a mandioca. Ele fala, né, do alto grau de perfeição que as culturas foram desenvolvendo ao longo da sua caminhada, né? Mas ele fala isso, fala também aí ele destaca, né, as indústrias de tecelagem e cerâmica, o trabalho na metalurgia, né, que atingiram altos graus de perfeição, né? E fala das contribuições das culturas ameríndias, né, no Velho Mundo. Fala da batata, da borracha, do tabaco, da coca, da folha da coca, né?
que no passado construiu, ele construiu os pilares da cultura ocidental. Milho, amendoim, né, que construíram os pilares da economia africana, né, e se generalizaram ali por toda a Europa, né. Depois vem o cacau, baunilha, tomate, ananás, pimenta e feijão, várias espécies de feijão, algodão, e ele usa as curcubitáceas nas abóboras e tal, enfim, e todos os seus parentes aí. Ele diz que tudo isso sim é um processo, né, que dá a impressão de que realmente há uma progressão, mas ele, volta e meia, ele está sempre falando que isso não é linear, não é como subir de uma escada, nem um caminhar na reta que foi descrita agora há pouco. E um detalhe, uma curiosidade legal que ele traz aqui, é que os maias já conheciam zero, né? 500 anos antes dos sábios indianos descobrirem e depois retransmitirem para os árabes e depois que foi difundido pela Europa. Ou seja, 500 anos antes dos árabes. Assim ele fecha o capítulo 5. Ele começa o capítulo 6 com várias indagações aqui, com relação a essa situação, né, dessa observação que é fruto do etnocentrismo, de achar que uma sociedade está mais evoluída do que outra porque ele possui um machado de pedra lascada e o outro não possui. Então ele faz um monte de pergunta aqui a respeito, né, qual que seria a nossa posição se nós olhássemos, quando nós lançamos o olhar para essa sociedade, se a nosso ver ela está estacionária, ela está parada, só porque ela não tem os mesmos mecanismos de cultura que a outra, né? Ele pergunta, né, como que você vai fazer essa distinção? Como que isso se aplica? Sim, fora de uma perspectiva etnocêntrica é impossível, porque isso é a forma de olhar para essas sociedades e ver nelas algo estacionário ou algo em movimento, isso por si só já é um etnocentrismo, né? Assim, e ele chega à conclusão, toda sociedade é cumulativa. Nossa sociedade atual vive num processo de acumulação de cultura. Isso tem um significado para nós. E aquelas culturas também que aparecem como estacionárias, pela visão que é projetada no observador quando ele olha para essa sociedade, elas não são estacionárias, elas estão em movimento. Só que aqueles movimentos que elas produzem talvez passam despercebidos aos olhos daqueles que tentam colocá-la numa lente de microscópio. E é justamente isso que ele fala, a abordagem, o olhar tem que ser um olhar completamente excluído desse etnocentrismo, dessa forma de mensurar aquela sociedade com os padrões da sociedade eurocêntrica. E ele conclui mais à frente, né, com a frase seguinte, ele diz que a factualidade da cultura, ou de um processo cultural, né, como função da cultura, ele não está atrelado às suas propriedades intrínsecas, ou seja, aquela coisa que é visceral da sociedade. Mas há uma situação que nós nos encontramos em relação àquela sociedade, né, do número da diversidade dos nossos interesses que nós projetamos nela. Então, ou seja, a gente volta no etnocentrismo de novo, a gente vai projetar nela as nossas perspectivas de observação, né, os nossos vícios de observação. Bom, e aí, né, nessa parte do capítulo 6, ele começa ele usa o exemplo do trem aí, né, na verdade ele usa o exemplo do trem como um aspecto até da física, né? Que as perspectivas de velocidade, né? A noção de velocidade, a noção de estacionário, ela é relativa. Ele relativiza isso usando um conceito da física, que, né, se você estiver num trem em movimento e o outro trem estiver na mesma velocidade que você,
obviamente você ao lado vai olhar do lado e vai pensar que a pessoa está parada. Mas uma terceira pessoa que estiver observando do lado de fora, ela vai observar que vocês dois caminham juntos, mas com mais velocidade do que ele. E uma outra pessoa em um outro trem que se desloque numa velocidade acima ou abaixo vai ser observado por esse mesmo observador como diferente, né, pela perspectiva de quem está estacionado. No caso, o observador estando estacionado, ele vai observar que um trem se movimenta mais rápido ou mais devagar. Mas quem está dentro do trem, ele também vai ter uma visão diferente. Quando olhar para o observador do lado de fora, vai achar que ele está parado. Mas a física vai mostrar que todos estão em movimento. Aí ele conclui que é o seguinte: se a orientação de todas as situações, ela for convergente com aquele ponto de vista, o nosso ponto de vista, né? Esse ponto de vista que acaba sendo etnocêntrico, aí a orientação é convergente. Mas se a orientação daqueles povos, daquelas culturas que são analisadas, e elas diferem da nossa orientação, aí ele considera isso como orientação divergente. Ele também traz dois conceitos, que é o conceito da informação e o conceito da significação. A informação em si, ela tem as suas características e ela se manifesta nos ambientes, nas culturas, e ela pode ser analisada, mas, de qualquer forma, ela vai ter uma significação própria para cada cultura, porque uma mesma informação pode ter vários significados, né? E uma significação, ela pode ser diferente e pode até também ser igual nas diferentes culturas. É como se fosse aí nada. E aí ele fala, né, que desse olhar para as sociedades, né, quando se olha para as sociedades e vê apenas, né, essas informações, vamos colocar de uma forma diferente, quando se olha para essas culturas, né, quando olha para a informação que a cultura produz, determinada cultura produz, quando se olha para a informação que determinada cultura produz, sem observar os significados que são inerentes a essa cultura, aí é que começa aí a confusão. Ele chega, ele fala, né, que isso se torna um conjunto confuso, porque essa análise de informação, independente do seu significado, para aquela cultura é algo insuficiente. É algo insuficiente. E por isso é que o observador, quando olha para a cultura, diz que elas são insuficientemente desenvolvidas, mas na verdade é a análise dos dados que é insuficiente e confuso. E isso se funde numa visão que é, novamente, lugar comum, etnocentrismo. Fazendo aqui um breve comentário, ele fala das sociedades, né, da Índia, da China, do Islã, e fala aqui dos australianos, né, com relação, aí entra num detalhe particular, ele chega no conceito, nessa conceituação da família, né, e o que ela, no caso, né, que essa articulação, a formação, né, para Lévi-Strauss, a família é a base que sustenta ele usa essa expressão, é a base que sustenta o edifício social e que confere a flexibilidade desse edifício, ou seja, um edifício, mas ele não é um edifício rígido. Né? E ele fala que os australianos elaboraram um mecanismo, né, com vantagens e inconvenientes, mas que é de notável contribuição para a cultura, né, deles. Né?
Ah, tá. E também, assim, esses métodos, né, eles podem ser, estão sendo analisados, né, e como como qualquer cultura também pode absorvê-lo. Ele fala aqui dos polinésios, né, da obscuridade das atividades do inconsciente, e fala da África, né, como um polo cultural do Velho Mundo, né, que para ele ali centenas, né, vamos dizer assim, uma infinidade de culturas se fundiram, né, para se transformar, para se conservar, né, para se transformar ou para se conservar. Só isso. E ele vai prosseguindo e ele traz à luz aí, né, que os desenvolvimentos tecnológicos feitos pelas sociedades, todas elas, ou, né, os desenvolvimentos que já foram aqui falados, né, eles são de longe aí a origem desse caracterizador de desenvolvimento, né, que para ele a verdadeira característica que reside na forma classificatória, se é que ele fala de forma classificatória, é essa maneira particular como a cultura, como os integrantes daquele grupo resolvem os seus problemas, né? Como que ele usa a palavra perspectiva, né? Mas aí a gente volta àquele conceito do significado, né? Como aquele símbolo, aquele signo tem um significado para aquela cultura e como aquela cultura se posiciona diante daquele símbolo, né? E até porque ele chega também a essa conclusão que isso é comum para todos os homens, comum, e ele usa a palavra sem exceção, né? Isso, além disso, né, esses signos eles são extrapolados, eles são colocados no meio social através da linguagem, das técnicas, da arte, os conhecimentos científicos, as crenças religiosas, a própria organização social daquela cultura, econômica e política daquela cultura, para ele é mais importante do que aquela produção tecnocientífica, né, daquela cultura, porque os símbolos eles dizem mais sobre a cultura do que as suas produções. E para terminar o capítulo 6, ele diz que a etnologia, né, compreende, né, a etnologia atual, é claro, ela compreende, né, a etnologia do ponto de vista de Lévi-Strauss, né, ela compreende que essa dosagem, né, todos esses movimentos, ele não é exatamente o mesmo em cada cultura. E isso não precisa ser um Lévi-Strauss para poder entender que as sociedades são bem diversas, uma das outras. Capítulo 7. Lévi-Strauss acha que uma cultura não é incapaz de emitir um juízo de valor sobre si e nem sobre a outra. Né? Porque, não estando na outra, ela não tem como emitir esse juízo de valor. E sobre si, porque o conjunto dos acontecimentos e dos movimentos, o conjunto de toda essa sistemática que faz uma cultura, é tão grande e é tão maior que a soma das partes acaba sendo maior do que o todo. Né? Não basta olhar à volta e não basta ficar atento, mas 200 anos de sociologia não dão conta de explicar todos esses fenômenos que borbulham dentro desse caldeirão que é a cultura humana, nos seus respectivos aspectos de diferenciação. Bom, ele começa ele começa o capítulo 7 falando das superestruturas sociais e das estruturas mais frágeis, né, que vão se transformando e vão transformando, né, que as superestruturas elas são capazes aí de transformar as microestruturas.
né? Mas que esse fenômeno ele está praticamente, ele ainda não é reconhecido, o resultado disso não é reconhecido. E, consequentemente, numa análise matemática, numa análise fria, ele acaba chegando à conclusão de que as pessoas que analisam esse dado, né, não ele, mas os primórdios, né, inevitavelmente as pessoas chegariam ao conceito de ocidentalização, né? Mais uma vez ele parte aí do princípio do etnocentrismo, né? Não que ele seja, mas ele está falando exatamente contra isso, né? Que aparece na forma de observar essas superestruturas e essas microestruturas, né? E ele também mais à frente vai falar que desse encontro é como se fosse, deixa eu ver um exemplo legal aqui, é como se fosse o encontro de duas galáxias, né? É uma coisa explosiva, né? São transformações profundas, tanto em uma quanto em outra. Não quer dizer que uma cultura, por ser aparentemente possuir uma superestrutura, não é que ela não vá sofrer, ela não vá receber o impacto desse encontro com a cultura, dessa microcultura. Ela vai receber o impacto e ela vai absorver isso, né? E a microestrutura também vai absorver aspectos da cultura, da superestrutura, e assim vai. Ele até usa a palavra sincretismo para evidenciar esse choque, né, da cultura, que quando acontece, né, a superestrutura e da microestrutura se encontrarem, ele pergunta, será que não vai haver aí um sincretismo? É óbvio que sim, porque se elas se absorvem mutuamente, é óbvio que com certeza haverá uma espécie de sincretismo num menor ou maior grau. Não que isso seja dominante, mas que isso possa acontecer. 8. Bom, ele já começa o capítulo 8 aí, né, contradizendo aquela ideia de que o homem conheceu o fogo por causa de uma faísca ou de um incêndio, né, ou aquela questão da bolinha de argila que ficou perto do fogo e acabou se solidificando, e aí ele resolveu fazer uma argila. Ele questiona essa questão, né, da observação como fator desenvolvedor da tecnologia, dos instrumentos, né? Ele acredita que na antiguidade, na pré-história, no neolítico, no paleolítico, houveram sim homens de peso do tipo de... Ele fala, cita lá na frente até Pasteur e outros grandes cientistas, talvez até um Einstein, né? Bom, é o que ele diz. No fundo, ele está querendo dizer que é o seguinte, que nesses períodos, né, do homem pré-civilizatório, pré-civilizatório para nós, para a antropologia, para a história, mas ele fala que nesse período, que já havia um desenvolvimento tecnológico completamente diferente do nosso hoje, por exemplo, para a produção do fogo. Ele diz que, ele deixa até bem claro isso, quando ele fala, né, que se você pegar e começar a raspar uma pedra na outra, muito provavelmente você não vai conseguir fazer fogo. E que esse fato por si só, ele não se explica. Ele não explica o fato do homem ter dominado o fogo naquela época. E ele apresenta a tese de que tudo isso passou por um processo técnico, científico, racional, que o homem primitivo usou para chegar na concepção, na elaboração e na apuração de um pensamento que pudesse produzir
aquele resultado que ele esperava, ou seja, o resultado de produzir fogo, ou outro resultado. E esse movimento por si, esse movimento per si, ele deu origem a novos raciocínios lógico-indutivos, racionais, de forma que, usando, né, o homem, usando dessa ferramenta, o pensamento, e articulando entre os pensamentos, ele chegou a um processo, a vários processos, né, que ele chama isso, né, de uma verdadeira liturgia, né, principalmente quando ele descreve aí o campo da metalurgia, né, a questão do cozimento da carne, ou cozimento dos vegetais, né? E que isso não se deu por observar aqueles processos de grelha pelo fogo, não foi um processo observatório e, como se pode dizer, osmótico, foi um processo racional. Então inclusive ele usa a própria razão para excluir essa questão, certo? Ele dá até o exemplo da olaria. Ele dá o exemplo da olaria, que a concepção, né, da olaria exige várias fases e várias etapas de produção que o barro precisa sofrer para que ele possa adquirir a forma do produto final desejado pelo pensamento, que era criar aí o artefato de cerâmica, o artefato, ou o tijolo, enfim. Houveram fases. Houveram fases e houveram raciocínios para que essas fases pudessem ser alcançadas, e mais raciocínio para implementar essas fases, mais raciocínio lógico indutivo para produzir o produto final. Falei demais. Em outras palavras, ele extingue a palavra acaso. Não existe acaso no processo de produção das tecnologias e desenvolvimento da própria cultura, inclusive dos fatores culturais. Não existe acaso. Tudo é produto de um pensamento lógico-racional. Bom, ainda no assunto, mas um pouco paralelo a isso aí, ele fala aí das limitações que o etnógrafo tem na hora de produzir o seu trabalho, né? Porque a simples presença dele no grupo é suficiente para introduzir, né? Aí uma intromissão, qual é a palavra correta? Peraí. Uma mudança na percepção. Então, aquele grupo, né, uma vez estando no grupo, o etnógrafo ele vai mudar a característica do grupo, porque aquele grupo já não é mais aquele grupo. Tem ali uma figura alienígena que não faz parte do grupo, então, obviamente, muitos dos comportamentos que o grupo teriam na ausência dele, numa situação natural, com a presença dele, isso já muda, certo? Bom, aí ele prossegue, né, com a noção da ideia de que todas as sociedades são cumulativas e a nossa sociedade derivada, a nossa cultura derivada daí da cultura, nossa cultura ocidental derivada da cultura europeia, ele trouxe, ela é cumulativa e ela é fundamentada em melhoramentos do tipo escrita, aritmética, geometria, né? Alguns até ele chega a constata que alguns desses melhoramentos foram esquecidos. Alguns houveram estagnação e outros progrediram. Bom, aqui ele deixa uma contribuição fantástica, né, a respeito da Revolução Industrial que aconteceu na Europa, né,
e ele relaciona isso, né, que desde o Neolítico, desde a Revolução do Neolítico, a Revolução Industrial, ela foi um evento parecido. Mas que é interessante que ele fala, né, ele pergunta, ele faz um questionamento, né, sobre a escala dos milênios, sobre a prioridade, né, que nossa sociedade ocidental se orgulha tanto, que quando a gente fala na questão da Revolução Industrial, ela não ocorreu no globo terrestre, né, em todos os países, em todas as nações, de uma forma única, né? Todas as culturas, elas não viveram essa Revolução Industrial no mesmo momento. Existem culturas em que essa revolução ainda está acontecendo, existem culturas que ela já aconteceu, né, as primeiras, Inglaterra e tal, Europa, e existem culturas que talvez pela nossa perspectiva ainda eurocêntrica, talvez nunca aconteça da forma com que aconteceu, registrado na história até agora. E ele entra numa discussão, né, que é muito mais profunda, que essas transformações tecnológicas, né, nos seus vastos campos e que ocorreu em regiões muito afastadas umas das outras, não dependeu do gênio da raça humana ou de uma cultura, mas ele fala que todos esses desenvolvimentos, tudo isso que é considerado desenvolvimento, todas essas progressões, ou que poderia dizer todas essas inovações, né, essas condições, elas não dependeram desse gênio, mas sim das condições, de algumas condições gerais e comuns, né, fora da consciência dos homens. Aqui eu acredito que ele está querendo inserir a cultura como pré-existente ao homem. Assim como a sociologia fala que a sociedade é pré-existente ao homem, ele acredita aqui, nessa frase aqui, nesse capítulo, eu acredito que ele está dizendo exatamente isso, que a cultura precede o homem. E ele fala aí com relação a esse melhoramento, essa distinção, ele fala que isso aí, essas invenções, né, a percepção que se dá a isso, a percepção com que a priori as pessoas olham para isso, essa distinção para ele, a distinção entre os interesses, né, ou seja, o significado que nós damos e a informação em si, essa distinção, ela não é nítida. Entendeu? Ela sempre vai vir carregada do ponto de vista do observador. E no caso aí é o etnógrafo. E ele entra aqui, né, numa discussão a respeito de que existe, para esses efeitos, né, probabilidades. Que as ações e as reações e as produções e as interações entre todos esses eventos que ocorrem dentro de um ambiente, de um grupo social, eles se projetam, se esbarram, como lá atrás ele havia falado na função, eles se relacionam e correlacionam através de probabilidades. Entendeu? Inclusive que é possível que algumas características, alguns desenvolvimentos, algumas criações, né, algumas especulações, elas possam acontecer de novo, ou nunca, e desaparecerem, e de repente reaparecerem. Enfim, é no campo das probabilidades, né, das consecuções e das relações entre esses itens destacados, tanto dentro da cultura, quanto da probabilidade também das culturas, né, relacionando-se entre si.
Capítulo 9. No capítulo 9, o Lévi-Strauss já começa fazendo a sua análise baseada em cima dessa questão da probabilidade. E ele conclui que formas extremas de cultura nunca foram resultados de culturas isoladas, mas sim da combinação de cultura, voluntária e involuntariamente. Voluntária ou involuntariamente, mas da combinação dessas culturas, né? Ele inclui, ele inclui aí como elementos, né, que se interrelacionam as migrações, os empréstimos, as trocas comerciais e as guerras. É claro que existe uma infinitude, mas ele linka esses como básicos, como. Bom, ele chega aqui à conclusão de que a humanidade evoluiu, sim, se transformou, as condições as condições de vida da humanidade se transformou, né, da civilização que nós conhecemos, ela se transformou num período de 10 mil anos para cá, ou seja, aproximadamente há 90 mil anos atrás, ele questiona por que a humanidade, por que não houve o desenvolvimento cultural da forma como há agora? Né? Ou talvez a pergunta que ele faça o que tornou de 10 mil anos para cá, comum essa ideia, né? Esse, não só um conceito, mas é fato, né? A acumulação que torna as sociedades, né, principalmente as europeias, né, a europeia que bosta, não tô com... Não, peraí. Ele pergunta por quê? Por que só de 10 mil anos para cá, caramba? Por que só de 10 mil anos para cá houve né, o evento, né, o advento da cumulatividade, se essa palavra existe? Tá. E ele chega à conclusão, ele fala, o homem do Paleolítico não era burro, não. Essa transformação aconteceu por outros fatores, mas não que ele fosse ignorante, burro, anta. Não, nada disso. Ele aborda aqui também a questão das influências, né, tanto qualitativamente, né, quanto... na verdade ele fala qualitativamente desses contatos culturais. Ele fala que aqui na América, né, nesse hemisfério imenso, né, as culturas elas se fecundaram mutuamente, assim como na Europa, e no começo do Renascimento, onde houve uma fusão de diversas influências, né, a grega, a romana, a germânica, a anglo-saxônica, a árabe, chinesa, né, e isso ocorreu aqui na América pré-colombiana, né, de forma semelhante, né, com as suas particularidades, é claro, né, inerentes a toda... assim, a como as coisas estavam acontecendo. Que bosta. Mas um detalhe importante ele deixa claro aqui, ele diz, não existe, pois, sociedade cumulativa em si e por si. Ou seja, ele acredita que a cumulatividade não é uma propriedade de determinada raça ou determinada cultura. Né? Ele usa, inclusive, essa expressão, raça ou cultura, mas da inter-relação de uma cultura com a outra. Segundo ele, é uma relação de conduta e não de natureza. Ou, em outras palavras, é mais uma relação de conduta do que uma relação de natureza. Até porque é impossível existir uma conduta fora de uma natureza. Como que o corpo vai se expressar? Ou onde esse corpo vai se expressar? Basicamente, nesse capítulo aqui, ele refuta completamente a ideia de história estacionária. Para ele, isso não existe e ponto final. Mais à frente ele diz que traços e aquisições isoladas têm a importância, mas eles também possuem um caráter limitado. E aqui ele fala, né, dessa interação, né, ele usa a palavra pattern, que é para representar aí a originalidade dos grupos, né,
Ou seja, um grupo é original, mas aí ele, pela probabilidade, né, que ele acabou de descrever, ele acaba colidindo, se chocando, absorvendo com outro grupo, e aí disso surge um terceiro grupo, que, enfim, vai interrelacionando, eles vão se relacionando, desse terceiro e esse quarto grupo, essas relações continuam a se projetar, né? A ideia é uma máquina de pinball, onde a bolinha ela bate aqui, bate ali, bate lá, e, enfim, ela vai seguindo caminhos praticamente quase que irrastreáveis, né? E, se não fosse pela lei da física, da gravidade, a bolinha descer na caçapa lá, ele ficaria batendo ali, se relacionando eternamente. Ad eternum. Mais uma vez, ele fala que a verdadeira contribuição das culturas é o desvio diferencial que oferecem entre si, o do choque das relações. Não que ele não descreve esse choque como se fosse uma coisa má ou uma coisa prejudicial, mas sim na colisão benéfica, que promove a diferenciação. Para Lévi-Strauss, nas palavras de Lévi-Strauss, todo progresso cultural é função de uma coligação entre as culturas. Ou seja, mais uma vez, a gente volta nas colisões benéficas. Ou não. Para ele, quanto maior a diversificação, maior a diversificação. Quanto maior o contato entre culturas diversificadas, a tendência é sempre a expansão da diversificação. Bom, aqui ele entra num debate, num tema, ele traz um conceito de que até então, até o momento, né, um momento anterior a Lévi-Strauss, a ideia que se tinha era que a revolução do Neolítico, que ocorreu através, que é entendida como um aperfeiçoamento da sociedade, né, o ponto marco da sociedade, que é baseado, é interpretado como baseado, né, ele é interpretado como se a base dele fosse a revolução tecnológica, ou seja, que a revolução tecnológica trouxe a concepção de urbanização. E, mais à frente, ele aborda a questão ele compara com a questão da Revolução Industrial, na qual ele diz que o conceito que se tem, né, desse progresso, desse suposto progresso social, também está baseado nas revoluções tecnológicas, né, nas inovações tecnológicas provenientes da Revolução Industrial. Ele quebra isso, ele fala, não acredito nessa porcaria, e ele acredita que a grande questão que causa esse, com perdão de uma palavra melhor, esse desenvolvimento, né, essa progressão, que seria entendido que é entendido como progressão, mas ele não usa esse termo, na verdade, a causa de tudo isso, tanto do Neolítico quanto da Revolução Industrial, é a correlação funcional, né, entre os fenômenos culturais que dão causas às relações temporais e não as transformações técnicas. Ou seja, é a interação entre a diversidade dentro do grupo e do grupo com outros grupos. E aí, numa escala de multiplicação, né, ad infinitum. Ele usa a questão aí da diversificação pelo processo de associação, pelo processo de admissão de novas parcerias e do aumento do número, né, de contatos. Ou seja, ele fala a mesma coisa com outras palavras para justificar novamente
que a inter-relação dentro e dentro do grupo, e dentro e fora do grupo, dentro versus fora do grupo, é a grande causadora, sim, de todo esse processo que pode ser conhecido, que é entendido atualmente como progresso, como desenvolvimento, como melhoramento, ou seja lá o nome que se dê. Mas que para ele não é nada disso. É simplesmente, né, a inter-relação disso que é líquido, desse conceito líquido de sociedade, de comunidade, né, interagindo com outras partes líquidas também. E promovendo um terceiro, quarto, quinto, sexto e ad infinitum resultados. Bom, ele quase aqui no finalzinho do livro, ele fala das relações que existem, né, há que se observar algumas relações que ocorrem de forma unilateral, outras entre dominante e dominado, né, que podem acontecer de forma consciente ou não, progressivo ou não, mas que tendem a diminuir ou a aumentar. Trazem melhoramentos sociais para aquele grupo, para aquela cultura, a ascensão de alguns povos, mas esse conceito de ascensão, essa palavra ele usa ascensão, mas né, essa modificação, essa progressão de si para consigo, né, e uma determinada independência em relação àqueles que estão os colonizando, né, no caso aí da macro sociedade dominar a micro sociedade, uma sociedade entre aspas mais desenvolvidas, colonizando a menos desenvolvida. Ele fala que dessas relações pode acontecer e vai acontecer a independência, né, no caso, como aconteceram nas colônias da América, as colônias espanholas, que foram aos poucos, né, que é um caso do Brasil, que declarou a sua independência, mas continuou usando os moldes da cultura que o dominava, né, que o colonizava. Sem contar que os melhoramentos, né, ele trouxe uma gradual ascensão. Para ele, a sobrevivência biológica e cultural da humanidade está num presente estado de desequilíbrio. Né? E os homens estarão sempre sendo surpreendidos por ela. E no ápice de todo esse desequilíbrio que ele chama, né, dessas interações, está no conceito dele, né, os regimes políticos e sociais antagônicos. Ou seja, essas interações elas encontram o ápice não na tecnologia, não no artefato, não no físico, no material também, mas acima de tudo nas relações sociais e políticas que os indivíduos exercem uns sobre os outros. Bom, fechando o livro aqui, né, fechando esse capítulo, ele fala que não se pode entrar na contradição de dizer que, na verdade, ele diz que é o seguinte: é um particularismo cego. Vou corrigir. Correção. Ele, na verdade, está dizendo que se você tratar a questão das diferenças como raça, né, cultura ou sociedade, você pode estar caindo no particularismo cego. Ele não pode, ele não quer que se esqueça que nenhuma fração da humanidade possui fórmulas, né, que seja suficiente para explicar um gênero único e inconcebível de vida. Né? Porque isso seria, sim, a petrificação da sociedade. No final das contas, ele está querendo dizer que a coisa é líquida e que a coisa se move, está em movimento e está em interação. Basicamente isso. Bom, aqui, quase no finalzinho, ele abre um parênteses aqui para falar da dicotomia que existem em dois sentidos que as culturas dão
especialmente aí as culturas etnocentristas, né, dão interpretação a esse tema, que uma tende para a petrificação, uma tende a eurocentrizar todo o globo, né, e tornando o euro como o centro de todas as referências para todas as medidas de todas as culturas. E outro pensamento que é exatamente o contrário, né? E ele fala dessas orientações, que existem esses dois sistemas. Para Lévi-Strauss, a única coisa que deve ser salva é a diversidade, não o conteúdo histórico das épocas. Porque é só a diversidade que é capaz de perpetuar-se além de si mesma, segundo ele.